Bom, se todos já acharam, vamos à leitura. E ao anjo da igreja que está em Esmirna escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Conheço as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Amém. Podeis vos assentar. A era de Esmirna, 6 de dezembro de 1960, Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos da América, tradução Goiânia, parágrafo 5:4. Vamos então à leitura. O profeta irmão Branham diz: não há força nela. Ela se torna uma monstruosidade. Ela quem? A igreja. Quando? Quando se organiza. O profeta diz: no instante em que a igreja se move em direção ao cerimonialismo e em direção ao sacerdotalismo, organizando os ministros em grupos que decidem a liderança separadamente do Espírito Santo e sua palavra, neste mesmo instante a morte entrou e ela começou a ficar doente. Nasceu com a plenitude do Evangelho, o Evangelho do leão. 200 anos depois, já que a era durou até 170, historicamente falando, durou até o ano 170, Éfeso. Quando a era de Éfeso saiu de cena, entrou a era de Esmirna. O Evangelho já estava no processo para organizar. O que aconteceu quando? Em 325 da era cristã. Em que lugar? Em Niceia, no concílio de Niceia. Neste mesmo instante, a morte entrou e ela começou a ficar doente, e quando ela se tornou enferma, ela mudou-se para um grupo de pessoas sem poder, cuja única arma era o argumento, a razão, a lógica, certo? Ela não podia produzir nada
no Espírito, pois suas esperanças estavam edificadas em programa e não na fé, em sua palavra, não na fé em sua palavra. Elas mostraram programa, por isso colheram programa. Elas mostraram perversão, por isso colheram filhos pervertidos. Adultera-se a palavra de Deus e colhe-se exatamente o que se acrescentou a ela. Preste atenção, a Bíblia não pode ser mentira, certo? Aquele que tirar, ou melhor, primeiro é aquele que acrescentar. Aquele que acrescentar qualquer coisa a isso, ser-lhe-ão acrescidas as pragas escritas neste livro. E aquele que tirar, ser-lhe-á tirada a parte que lhe compete, lhe cabe na árvore da vida. É morte, por isso é que ela chegou a isso, morte total. Ela começou decaindo ali em Esmirna, cresceu em queda até Tiatira, em Sardes. Ela que morreu em Tiatira, brotou em Sardes. Cresceu com Lutero, ou cresceu com Wesley, frutificou com os pentecostais e agora está vivendo o ciclo da vida expressa agora, batismo do Espírito Santo, que é a vida expressa de Deus na igreja. É isso que nós estamos vivendo. É hora de nós estarmos agora sob o sol da justiça. A coluna de fogo está emitindo seus raios sobre a semente que nasceu em Pentecostes, para que ela então possa amadurecer. A vida não está mais em sistemas. O milho nasceu com Lutero, cresceu com Wesley, frutificou com os pentecostais e agora está recebendo o sol do amadurecimento. É isso que está acontecendo, ok? O homem deve aprender isso na natureza. Ele tem se intrometido na natureza. A natureza não cobra, mas ela vinga. Quando você vê os acontecimentos varrendo por aí, lembre-se, a natureza está gemendo, a natureza está revoltada, ela está em ebulição, é terremotos, vulcões, maremotos e etc, e etc, tufões, o mundo está sendo varrido. Por quê? Porque a natureza está agravada. O que nós vamos esperar, senão catástrofes, guerras, lutas, sofrimentos, mortes e etc. Esse é o mundo no qual nós estamos. E o Armagedon está se preparando. Nós estamos vendo ele se modelando, né? A Rússia está ali com a Ucrânia, a ONU está, ou melhor, a OTAN está atrás, dando cobertura, tentando segurar a Rússia lá no canto, porque ela é perigosa, são ímpios, é o reino do norte. E tem mais uma, é aliada
a cor da morte, ao mundo amarelo. Preste atenção. Os cavalos são quantos? 4 cavalos. Um falso branco. Do branco ele saltou para um vermelho, sangue. Do vermelho ele saltou para um preto, morte. Ou melhor, trevas, falta de luz. E do preto ele saltou para um amarelo, que é morte. Essa é a cor da morte. Me lembro que quando eu desci de Goiânia para Araguaína em 1981, quando eu cheguei em Araguaína, eu pude olhar na capa principal de quase todos os jornais que estavam expostos numa banca de revista, quando eu cheguei em Araguaína. E ali estava uma manchete, em negrito, em tamanho grande, onde estava escrito: entramos na era do domínio amarelo. Só esperamos que eles não nos tratem como nós os tratamos. Nós estamos vendo o mundo amarelo ascendendo. Ascensão. Então vamos lá. Ascender quer dizer subindo, crescendo, ficando alto, poderoso. O Japão, que em 1945 foi detonado com 2 petardos atômicos, Hiroshima e Nagasaki, é hoje uma das grandes potências bélicas do mundo. Estão se preparando para a vingança. Mundo amarelo. Você pensa que eles esqueceram dos fatos? O que foi feito lá nunca mais foi feito em lugar nenhum. E eles passaram sem se mover, mas agora está sendo obrigado. O homem não deve aprender isso O homem deve aprender isso na natureza. Ele tem se intrometido na natureza, ele tem injetado suas próprias ideias na natureza e reagrupado as moléculas e etc. E agora está colhendo furacões. Esse é o estado que está o mundo hoje. Olhem como tem criado galinhas. Ela é tão altamente criada que é uma máquina poedeira que acaba morrendo. Ela não presta para alimento, mas nós estamos comendo. Certo? Não tem uma vez que eu enfio um pedaço de frango de granja na boca que eu não penso nisso, que eu não me lembro disso. E eu tenho que pedir: Senhor, o que eu vou comer se eu não comer isso aqui? É assim. Eles injetam substâncias na carne que comemos e por causa disto o corpo humano está se transformando de modo que as mulheres estão ficando com os quadris mais e mais estreitos e os ombros mais e mais largos, e os homens estão indo no caminho oposto. Os homens estão... Certo? Estão entendendo? Às vezes parece que isso é sacrilégio. Não é não. É verdade. Isso é realidade. É a hora que nós estamos vivendo. E tem mais uma.
daqui uns dias nós não vamos ter como pregar aqui. Porque o que nós vamos falar? Que tudo está bom? Que tudo está bem? Que Deus não só quer o coração? É muito fácil. Pregar um evangelho desse é fácil e dá dinheiro. E tem mais umas vezes, sobra até umas rapazinhas para a gente. Vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer? Hein? Do lixo. Vai sobrar alguma coisinha. E eu vou dar tudo para o irmão Marcelo. Pegue ele aí, irmã Irene. É assim que nós estamos. Ora, se você engana a natureza e consegue uma monstruosidade, o que acontecerá se você mudar a verdade em mentira? A resposta é: você criará um anticristo, um sistema de religião ateísta que é tão pervertido que nem se assemelhará ou produzirá o que o original produziu. Bonito, apetitoso, vai agradar os 5 sentidos dessa carne aqui, ó. Mas essa alma vai morrer. Essa é a morte que nós devemos temer. A morte da alma. A segunda morte. A única resposta de Deus para uma situação como esta é o lago de fogo. Esta pobre era de Esmirna estava morrendo. Quando morre, ela nunca mais volta. Nenhuma era jamais volta. Nenhum reavivamento jamais volta. Ele não pode ter a vida de Deus nele pela procriação natural. Ele exige uma regeneração de cima. É Ele fazendo isto em mim, em você, em nós. Agora, para que Ele faça, você tem que dar lugar. Por quê? Porque Ele não é um invasor. Ele não invade. Ele colocou o arbítrio em você e respeita esse arbítrio. Você escolhe vida ou morte, céu ou inferno, Cristo ou Barrabás. Ora, não foi o que Pilatos pôs diante dos homens naquele dia? Estava ali a vida e a morte. Cristo, a árvore da vida expressa. Barrabás, a árvore da ciência do bem e do mal expressa ali, naquele ato. Porque na verdade a árvore da ciência do bem e do mal era Judas. Mas ali parece que ele já tinha. Não tinha ainda não. Ele ainda estava em desespero. Não havia se matado ainda. Mas estava a caminho. Ele exige uma regeneração de cima. Esta última era começou com os fogos de um reavivamento pentecostal. E eles organizaram-no imediatamente. Presta atenção, o movimento pentecostal nasceu no mês de maio. Eu não estou me lembrado do dia, não sei se foi dia 12, parece que foi dia 12 de maio de 1906. Em 1908 já tinha denominado, já tinha saído dele a primeira denominação, chamada a Igreja
de Deus. Pentecostal. Não deixou o Pentecostes, mas saiu e montou uma a critério deles, daquele grupo. 4 anos depois, chegou aqui no Brasil, já era a Assembleia de Deus. Gunnar Wingren e Daniel Berg desceram em Belém no dia 19 de novembro de 1910. Era a mensagem pentecostal da Rua Azusa, mas já não chegou aqui mais como igreja, como movimento pentecostal, que era a Apostolic Faith, ou fé apostólica, era o nome do santuário lá, a fé apostólica. 2 anos depois veio a primeira denominação, Igreja de Deus. 4 anos depois chegou aqui no Brasil já a Assembleia de Deus, enviada por um missionário da Suécia, chamado o quê? Quem se lembra? Levi Petrus. Sustentou o movimento pentecostal aqui 20 anos. Quando em 1930 eles realizaram a primeira Assembleia Geral das Assembleias de Deus, aqui na cidade de Natal, Rio Grande do Norte, Levi Petrus cortou a ajuda do Gunnar Wingren e do Daniel Berg, deixou eles aqui na Rua da Saudade 1040, e o Gunnar Wingren entrou em depressão, a mulher também entrou em depressão. Frida Wingren era o nome da mulher dele, compositora de hinos especiais, né? Voltou para a Suécia em 1933, quando o irmão Branham estava no Rio Ohio, recebendo a vindicação de que a sua mensagem precursaria a segunda vinda de Cristo. O Gunnar Wingren estava morrendo na Suécia. Por que tinha que haver esse paralelo? Porque aqui nós estamos nos confins da terra. O Evangelho nasce lá e morre aqui. Ele vem do Oriente, dá a volta, né, no rumo leste-oeste, oriente-ocidente, dá a volta, e quando vem outro, aquele já acabou tudo, já morreu. Aí começou aqui a mensagem de William Marion Branham. Nós estamos vivendo o apagar das luzes, o despontar de tudo. O que nós vamos fazer? Ficar tristes, amedrontados, apavorados, aterrorizados? Não, nós não temos que temer. Não temas, ó pequeno rebanho, porque ao Pai agradou dar-vos o reino. Nós temos que ficar firmes, manter-nos crentes no que está escrito e vivendo o que está escrito. É só isso que nós temos que fazer. Meu Deus, me ajude. Eu estou lutando, eu estou tentando chegar. Não pare, tente até que você consiga. Há alguns anos atrás nós tivemos aí uma Olimpíada, não sei aonde, e uma mulher começou uma corrida e ela foi ficando para trás, até que ficou a derradeira, e ela entrou num estado de estresse, de cansaço tão grande, que ela veio fazendo assim, ó. Aquela mulher chamou mais atenção do que aqueles que ganharam a medalha de ouro. Sabem por quê? Porque ela, mesmo sabendo
que era a última colocada na competição, mas o objetivo dela era chegar. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Aquela mulher foi um exemplo. Eu a tomei como exemplo para mim. Não interessa se eu vou ganhar prêmio ou não. Eu quero é chegar na corrida. Amém. Eu vou atingir o cimo da coisa. Amém. A fita lá, eu vou encostar a barriga nela. Eu vou chegar. É isso que nós precisamos fazer. É para isso que nós estamos sendo chamados. Não estamos aqui sendo chamados para brincar de religião fácil. Tem muitas aí disponíveis a quem quiser abraçar. Nós não prendemos ninguém, só dizemos que para você chegar, o caminho não é aquele, o caminho é esse. Amém. Por que eu digo é esse? Porque isso aqui é Ele. Amém. Isso aqui é Ele. Amém. Ele diz: eu sou o caminho, vamos dizer juntos? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Esse é o evangelho que ele mandou pregar. Tá? É esse evangelho. Se alguém pregar outro evangelho, além do que eu vos tenho anunciado. Quem disse isso? Foi Paulo? Foi não. Quem disse isso foi aquele que estava em Paulo. Porque depois ele afirmou, aí é versículo 7 e 8, lá no versículo 11 ele diz: porque não o aprendi nem recebi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Evangelho fácil? Você quer um? Naquela esquina deve ter um, naquela deve ter outro, naquela deve ter outro, ali mais atrás tem também, na cidade inteirinha. Ontem um determinado irmão denominacional me perguntou quantas congregações nós tínhamos em Teresina. Eu falei: uma. Mas para atender Teresina inteira? Uma só para atender Teresina inteira. Eu falei: mas e o povo vai numa igreja dessa natureza? Eu falei: não sei, não, tem uns irmãos aí que moram a 20 quilômetros, 10 quilômetros, 8 quilômetros, 3 quilômetros, 5 quilômetros. E todo mundo vai à igreja. Pode não ir todo dia, mas sempre estão lá. No dia da comunhão eles estão lá para poder comungar. Por quê? Porque eles têm consciência de onde está o Evangelho, a verdade de Deus. Amém. Que é esse livro. Esta última era começou com os fogos de um reavivamento pentecostal e eles organizaram-no imediatamente. Ao invés de se apropriarem da palavra, eles tomaram suas próprias ideias e fizeram exatamente o que cada era fez. Colocou um manual em lugar da palavra. O que é um manual? É um credo. E ensinou Bom Ribamar a rezar o creio em Deus Pai. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio na quem? Ou você pensa que eu não rezei isso demais?
Eu queria Deus. O que eu conhecia? Nada. Eu nunca tinha visto uma Bíblia dessa. O dia que eu vi a primeira vez, me apaixonei. Por quê? Porque tinha dentro de mim uma coisinha que estava no coração daquela samaritana, no coração daquela Madalena, no coração daquele Zaqueu. Estão entendendo? No coração daquele Mateus. Daquele Filipe, daquele Natanael. Estava no coração daqueles que entraram nas fogueiras, foram crucificados, entraram nas fogueiras, nas covas dos leões, nas arenas, eles foram trucidados, sacrificados, eles foram torturados, mas não viraram suas costas, seguiram, foram até chegar. Pum! Acabou, morreu, acabou. O que mais encabulava aqueles algozes, aqueles demônios religiosos, era aquele povo entrar na arena sorrindo e cantando. Meu filho, cantar quando a barriga está cheia, cantar quando a conta bancária está poupuda, é fácil demais. Mas cantar quando o filhinho está lá no canto chorando, né? A velha panela de alumínio amassada está de bruço. É fácil? Mas eles cantavam. Eles cantavam. Quando não tinham nada que comer e ainda estavam sendo queimados vivos. Oh valor! Oh valor! Dê um passo fora do manual e veja o que acontece. Você fica fora, irmão, e eles o perseguirão e acusarão no nome de Deus. E como amam a sua organização, não é de se estranhar. Eles são a segunda geração pentecostal, e desde que Deus não tem netos, eles são simplesmente filhos de seus pais, conhecidos pelos seus credos e forma de adoração. Eles podem falar sobre o que estão acostumados, mas não podem produzi-lo. Um dia tiveram o raio, mas de todo o que restara, ficou somente o trovão. Só o barulho. Fogo mesmo não tem nada. Terminando, deixe-os, porém, falarem-lhes sobre as glórias de seu movimento. Eles dirão, sim, Senhor, eu quero que você saiba que este é um movimento que não foi começado por nenhum homem. Ele veio espontaneamente, amém. O Espírito caiu sobre todo o mundo, sim, Senhor. Nós conseguimos o que tinham os Pentecostes, o que tinham no Pentecostes. Isto não é de um homem, mas de Deus. Amém. Então, porque eles não o conservam da mesma maneira? Mombrana está falando do movimento da Rua Azusa. Tudo que receberam no Pentecostes, eles receberam na Rua Azusa. Mas ficaram com aquilo ali do jeito que receberam? Não, virou Igreja de Deus, Assembleia de Deus, e hoje até movimento carismático católico existe. Até onde chegou? Hoje tem Batista renovada, Presbiteriana renovada, A, B, C, D renovada, e de novo não tem nada, é bagaço puro. É onde nós estamos.
Se Deus o começou, por que Deus não podia continuá-lo e concluí-lo? Se Deus não escreveu um manual de credos e fórmulas e dogmas para começá-lo, então por que eles tiveram que fazê-lo imediatamente? Deus derramou o seu Espírito sobre os batistas, metodistas, nazarenos, adventistas, presbiterianos. Veja, a forma que o irmão Branham está falando, não é do jeito que eu estou falando, certo? Eu estou falando meio brutamontes, vamos assim dizer, entendeu? Não, Deus derramou o seu Espírito, com letra maiúscula, sobre os batistas, metodistas, hoje tem batista renovada, metodista renovada, presbiteriana renovada, adventista da promessa e etc. A universal é pentecostal. A do morenão lá é pentecostal, não sei nem como é que chama. Mundial da Graça, né? É pentecostal. Mas qual é o tipo de vida que eles levam? Como é que eles estão vestidos? Como é que elas estão vestidas? Como é que estão seus cabelos? Como estão seus olhos, seus rostos, seus lábios? Como estão? Então, como Jezabel. Estão loteando o céu. Vocês não querem comprar, não? Eu vendo. Eu sou, como é que fala? Corretor. Corretor de imóveis no céu. Me procure. Bom, Marcelo, eu quero te vender uma meia dúzia. Você tem quantos? 2, 4, né? 3, 4 lá. Mas você tem que comprar um para algum amigo, né? Ser caridoso. Tá ok? Irmãos, igreja de Deus, várias assim chamadas e etc. Todos estes irmãos foram criados em doutrinas diferentes, leis, manuais de igreja e etc. Deus varreu-os todos para um lado. Ele destruiu suas teorias dispensacionais e restaurou os dons do Espírito, provando que Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Porém, aqueles pentecostais aprenderam sua lição sobre a organização? Não, senhor. Eles se organizaram imediatamente e escreveram seus próprios livros de textos, regras e manual de igreja, livro de fraternidade e etc., com uma só ideia em mente: provar que eles agora têm toda a verdade. Nós temos a verdade. Será? Conhecem todas as respostas e são, por conseguinte, a elite de Deus que conhece o caminho e pode mostrá-lo a outros como Deus apontava os guias, mas não conseguiram isso. Eles têm tornado a si mesmos em híbridos, como os mesmos grupos de onde saíram. Se desejam estar na noiva, eles têm de sair exatamente como fizeram seus antigos pais. Amém. Eles são como todos os demais, o reavivamento passou, eles estão tentando viver um nome e estão mortos. Eles formaram a organização, falando durante todo o tempo sobre o Espírito de Deus. Eles falam sobre a evidência do Espírito Santo, é falar línguas. No entanto, eles se esquecem de que o diabo pode falar em línguas também. Todos os dons e a vocação podem ser imitados. Por isso, é que não pode ser tomado em primeira mão. Tem que ter um juiz ali para julgar. Certo? Tem que ter alguém com dom
de discernir, para poder então dizer é Deus ou não é Deus. Se não tem, fica caladinho. E a extrema confusão de Babel está em seu meio, e eles chamam a isto de Espírito de Deus. Uma vez mais, vemos o homem falando com Deus, ao invés de Deus falar com o homem. Vamos parar aqui. 57. Lemos apenas 3 parágrafos. 54, 5, 6, né? E 7. Você está feliz? Amém. Você está indo em frente? Está cansado? Mas não pare. Vamos fazer o que aquela mulher fez. Caindo, levantando, recebendo ajuda de gente. Corria ali, puxava daqui, levantava para ali, escorava aqui, escorava ali, e ela foi, só caiu depois que chegou, só deitou lá depois que chegou. Garra, garra, garra. Vamos ficar de pé. Deus lhes abençoe. É a nossa oração. Deus conceda a graça a cada um de vocês, a cada um de nós, e que nós possamos chegar juntos. Amém. Senhor Jesus, nós estamos agradecidos, Pai. E agora no próximo domingo nós daremos sequência. Nos ajude, nos esforce, nos anime, nos encoraje, Pai. Sem o Senhor, nada poderá ser feito. Que o Senhor, sendo rico em misericórdia, possa abençoar a cada um de nós, dando-nos, Senhor, força, coragem e ânimo para podermos prosseguir na batalha até atingirmos o pódio. Oramos te rogando, Pai, que o Senhor nos leve também com segurança para as nossas casas. Guarda-nos e preserva-nos, Senhor. Livra-nos dos espíritos que rondam as ruas. Ladrões, salteadores, acidentes. Pai, guarda cada um de nós. Rogamos a companhia do teu anjo. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Realmente creem em mim. Você é um pregador do Evangelho também, e você está aqui por uma boa causa. Você não está doente, você está em necessidade e você quer um avivamento pentecostal para começar em sua igreja. Todos nós queremos isso. Vamos todos ficar de pé.